Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos los que están conectados a a todos través que del estão satélite conectados Amazonas através do satélite Amazonas o internet. ou da internet. Hoy viernes Hoje, sexta-feira, 24 de agosto 24 de de este agosto año deste ano 2023. 2023. Un saludo al misionero Miguel Uma Bermarín saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim y a todos los ministros, e todos os ministros, hermanos y hermanas, irmãos e irmãs, allá donde él lá se onde encuentra ele se encontra en esta ocasión. nesta ocasião. Abrimos nuestras Biblias Vamos abrir nossas Bíblias allí en el libro del Apocalipsis, ali no livro do Apocalipse, en el capítulo 8, no capítulo 8, verso 1 en adelante, donde versículo nos 1 dice: em diante, onde nos diz: Cuando abrió el séptimo quando ele sello, abriu o sétimo selo, se hizo silencio en el cielo. fez-se silêncio no céu por cerca de meia Esta hora. escritura él la usó Essa escritura en ele este usou mensaje que estaremos nessa mensagem viendo que e escutando, veremos e escutando, titulado estaremos La vendo e Grandeza escutando, intitulado A y Grandeza contenido e conteúdo del séptimo sello, do que sétimo fue selo, predicado el martes que foi 28 pregado de em terça-feira, 28 de setembro del 2010 de 2010, en Luna, em Luna, Ciudad de México, cidade do México, México, y leyó desde el e ele capítulo, leu desde o capítulo del capítulo 8, do del capítulo verso 8 do 20 del verso versículo 1 1 al verso 5. ao versículo 5. Pueden tomar asiento, por favor. Podem sentar, por favor. Él allí en la Ele parte de aí, arriba en esta na Biblia, parte de cima nesta Bíblia, él escribe Apocalipsis 4, ele escreve Apocalipse 4, verso 1 y versículo 1 e San Juan, São João, capítulo 10, capítulo 10, verso 9. versículo Evangelio según San Juan, 9. capítulo 10, verso Evangelho 9. segundo São João, capítulo 10, Y versículo 9. Apocalipsis, E capítulo 4, Apocalipse, verso capítulo 4, versículo 1, 1, es donde nos dice: é onde Después nos de esto diz, miré, depois dessas coisas y olhei aquí una puerta abierta en el e vi que cielo, estava uma porta y la aberta no primera céu. É a voz que primeira oí voz que como de ouvi, trompeta, como de som de hablando trombeta, conmigo, falando dijo: Sube comigo, acá, disse: sobe y aqui, yo te mostraré e las cosas mostrar-te-ei as que coisas sucederán que después de depois estas. dessas devem acontecer. Ahí vemos la puerta Aí vemos a porta abierta en el cielo, aberta no céu, de lo cual nos habló do qual nos falou Jesús en esa escritura que él Jesus colocó nessa allí, escritura que ele colocou aí, del capítulo do capítulo 10, 10, verso 9, versículo 9, donde nos dice onde nos diz, del Evangelio según San Juan: do Evangelho segundo São João: Yo soy la puerta, eu sou a porta, el que por mí quem entrare por mim será entrar salvo, será y salvo, entrará y saldrá, entrará e e hallará sairá e pastos. achará y pastagem. dibuja allí una estrella E de desenha David. ali uma estrela de Davi. Ese es Cristo en su primera Esse é venida, Cristo em siendo sua la primeira puerta, vinda, sendo a y es porta, Cristo en su e segunda é Cristo em venida, sua segunda vinda, siendo la puerta también, sendo a porque él porta es também, la porque ele é puerta en la a primera porta venida, na primeira en vinda, el cumplimiento de no su primera venida, cumprimento y da es sua la primeira puerta vinda, e é a en el porta cumplimiento no de cumprimento su segunda da venida. sua segunda vinda. Nos dice en el Nos mensaje la diz na mente que mensagem tenga a sabiduría, mente que tiver que fue sabedoria, predicado que foi pregado el 4 de em julio 4 de del julho 2003, de aquí en 2003, Cayey, Puerto Rico, nos aqui em dice, Caiei, Porto Rico, nos diz, él está leyendo ele está lendo de la página 369 da página del libro de los sellos, 369 do Livro dos Selos, y nos lee e esa porción nos lê essa porção que corresponde al que sexto sello, corresponde ao sexto selo, y luego de leer esa e porción depois de ler essa porção, dice: diz: ¿Cuándo es que la quando misericordia é de que a Dios misericórdia de Deus es manifestada por é última vez manifestada por última vez bajo el ministerio sob de o los ángeles del ministério Hijo del dos Hombre, anjos do Filho do bajo el Homem, ministerio de los dos sob o olivos, ministério das duas bajo el oliveiras, ministerio sob o de ministério Moisés y de Elías? Moisés e Elias? Vean
Vejam, y si los e ministerios se de os Moisés y ministérios de Elías Moisés e para el Elias pueblo hebreo para o povo es hebreu para el tiempo de la é gran para o tribulación, tempo da grande para el tribulação, tiempo cuando para o Cristo ya tempo habrá quando salido Cristo del já terá medio saído do o meio habrá salido del ou trono de terá intercesión, saído do trono de intercessão, como es entonces como é que bajo então el ministerio de que Moisés y sob o Elías ministério de Moisés e Elias desprecien la misericordia por rejeitem última vez. a misericórdia por Vean, última es una vez. buena Vejam, é pregunta, uma boa pergunta, porque podrán decir, no, eso porque es poderão dizer, não, isso para é el tiempo de la gran para o tribulación, tempo da grande o eso es tribulação, para el tiempo ou isso é para o tempo de ese momento luego desse momento que depois ocurra que el ocorrer arrebatamiento de la novia. o arrebatamento da noiva. Ahora él va a contestar esa Agora ele pregunta. vai responder essa pergunta. Dice, Diz, vamos a ver, vamos página ver, 30 del libro página de las 30 do edades, livro das dice, eras, ahora diz, agora vamos a buscar el libro de las vamos edades buscar o livro das eras. en la página 30 para que Na página tenham aí 30, para que tenham aí algunos escritos alguns escritos que él realizó en esa que página. ele realizou nessa página. Aquí tenemos los dos libros. Aqui Vamos a ver temos em os este dois também. livros, vamos ver neste também. Donde nos dice, Onde nos diz, ahora va a leer de esa página. agora ele vai ler Dice, dessa ahora página, cuando diz, volverá el evangelio agora a los quando judíos, voltará o evangelho aos cuando judeus? se haya terminado Quando la tiver dispensación de terminada los a gentiles. dispensação dos gentios. O sea, Ou seja, cuando se haya quando terminado tiver terminado la dispensación de la a gracia. dispensação da graça. Y eso es lo que dice luego. E isso é o que Quando diz se- depois. Ahora, ¿cuándo volverá el Agora, evangelio a quando los judíos? voltará o evangelho Cuando aos se haya judeus, terminado la quando dispensación tiver de los terminada a gentiles. dispensação Hermano dos William dice, gentios. o sea, O irmão William cuando diz, haya ou seja, terminado quando la tiver dispensación de la terminada a gracia, dispensação da quando graça, Cristo haya quando completado Cristo su tiver iglesia. completado sua Sigue igreja. diciendo, Continua dizendo, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão Se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Essa grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11. E vejam, neste nosso dia, nesse livro ele escreve o dia gentil. E neste outro, onde diz, quando tiver terminado a dispensação dos gentios do lado, desenha uma pedra angular e as eras, e sublinha todas, ou seja, as divide. E diz o irmão William, e agora, o que correrá até Apocalipse 11, vejam, o que tem que acontecer, acontece primeiro no meio da igreja, enquanto ainda a dispensação da graça está vigente. Mas percorrerá até onde? Até Apocalipse 11. Ou seja, que começará esse ministério nesse entrelace dispensacional. E depois que se acabar a dispensação da graça, ainda há um período de tempo onde depois se cumpre mais adiante completamente o que diz que correrá até Apocalipse 11. Ou seja, até esse ministério no meio do povo hebreu, em toda a sua plenitude, operando esse ministério com eles. Por quê? Vejam, mas percorrerá até onde? Recorrerá até Apocalipse 11. Continua lendo do irmão Branham. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. E aqui neste livro escreve Moisés e Elias do lado. E neste escreve Evangelho do Reino.
E também desenha, neste outro desenha a pirâmide, a parte das eras e a parte de baixo. E embaixo escreve dispensação da lei, no centro, que é a parte das eras, dispensação da graça em cima. Dispensação do reino na era da pedra angular. E diz o irmão William, podem ir milhares de pregadores. Até São Pedro tentou converter o povo hebreu a Cristo e não pôde. São Paulo também tentou e não pôde. E alguns mensageiros tentaram e não puderam. E quando o reverendo William Branham quis ir, o Espírito disse, não vá. Não é o tempo ainda. Tem que ser conforme a Escritura. Conforme o quê? A Apocalipse 11. E quando perguntam se o quarto Elias é o mesmo quinto Elias que levará o evangelho aos judeus, ele diz, não, é outro. Portanto, ele não podia ir, porque ele era o quarto Elias e não tinha com ele nada mais do que o ministério de Elias em sua quarta manifestação. O ministério de Moisés não estava nele sendo operado. Ou seja, quando diz que não estava sendo operado o ministério de Moisés, é que não estava sendo operado um ministério dispensacional, que foi o que estivemos ontem falando um pouquinho sobre essa parte de que o título de propriedade não podia ser entregue a um mensageiro de uma era. Tem que ser a um mensageiro dispensacional, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual estaria manifestando nesse instrumento os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Porque sempre é o anjo quem esteve operando no meio da sua igreja e operando os ministérios que correspondem a cada era. Na sétima era, correspondeu ali operar o ministério de Elias em sua quarta manifestação no reverendo William Branham. E quem era? Era o anjo do Senhor Jesus Cristo operando. Esse ministério na pessoa do reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. O ministério de Moisés não estava em ele sendo operado. O ministério de Moisés não estava nele sendo operado. E o ministério de Elias, pela quinta vez, não estava sendo operado pelo Espírito Santo nele. Quem está operando esses ministérios? O Espírito Santo. O Espírito Santo operando por meio de cada anjo mensageiro, de cada era. Um anjo é um mensageiro. É um profeta que Deus levanta no meio dos seres humanos em cada era. Se estamos falando da parte do Novo Testamento, pois, desde os apóstolos para cá, vejam, Pedro foi um profeta e apóstolo. Agora vejam como, nas eras, ele enviou um mensageiro, o qual veio e trouxe sua mensagem e chamou e juntou os escolhidos dessa era. Mas era o Espírito Santo operando por meio de cada um deles. De São Paulo, de Ireneu, de Martim, de Colombo, de Lutero, de Wesley, do reverendo William Branham. Continua dizendo nosso irmão William, portanto, não podia romper a ordem profética estabelecida por Deus. Diz, Moisés e Elias trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus. E o rapto acontecerá. E agora, disse que era Moisés e Elias quem levava o evangelho aos judeus. E agora diz, assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos judeus. Coloca o ministério de Moisés e Elias onde? Entre os gentios. Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde estavam as duas oliveiras cobertas de ouro? Onde estavam os dois querubins de oliveira cobertos de ouro? No templo que Salomão construiu, no lugar santíssimo.
Portanto, na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do corpo espiritual de Cristo, é que aparecem os ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras, sendo operados pelo Espírito Santo no último dia. E aí, voltamos a ver o Espírito Santo operando esses ministérios, ou seja, operando novamente na era da pedra angular, como atuou nos diferentes mensageiros, operou nos diferentes mensageiros, mas eram mensageiros de eras, não mensageiros dispensacionais. E por isso é que vejam a pergunta respondida aí. Por quê? Porque essa parte de que rejeita a misericórdia de Deus pela última vez, e ele diz que isso é lá com os judeus, mas vejam, essa coisa ele diz isso correrá até Apocalipse 11, e vem aí onde ele nos fala de que é no meio da igreja, do meio da parte oeste, que é onde estava o lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, onde estão as duas oliveiras. No tabernáculo de Moisés, o lugar santíssimo estava no oeste, também o templo de Salomão. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, o lugar santíssimo corresponde ao oeste, ao continente americano. E daí, veja, desde os gentios, quando se termina a dispensação gentia, desde aí é que surge nesse entrelace dispensacional esses ministérios e correrão até Apocalipse 11. Continua dizendo, irmão William. E aí estará a mente que tem sabedoria. Recordem que é por revelação. Não por intelecto, não por raciocínio, mas por revelação, que os escolhidos de Deus estariam compreendendo este grande mistério, a grandeza e conteúdo do sétimo selo. Continua dizendo nosso irmão William, por isso, sob esses ministérios, o Espírito Santo voltará o Evangelho ao povo hebreu, o levará dentre os gentios ao povo hebreu. Também encontramos na página 34 e 35 do livro das Eras, falando de José se revelando ao povo hebreu, diz, vamos tê-lo aqui. Aberta essa parte dessas páginas que ele vai ler agora, diz ao fim e por último, nós vamos ler um pouquinho antes. Para começar o parágrafo, para que vocês em seus livros vejam de onde ele está lendo, mas para começar num parágrafo, pois ele começou na metade do último parágrafo da página 34, vamos um pouquinho em cima, onde diz a bênção de Abraão veio por meio da cruz aos gentios. Os judeus rejeitaram a cruz, portanto Jesus recebeu a noiva gentia. Agora, voltando à história de José, encontrando-se com seus irmãos, você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia isso e insistiu para que todos os irmãos aparecessem diante dele. Ou ele não podia se fazer conhecer diante deles. Ao fim, depois trouxeram quem faltava? Benjamim. E aí que o irmão William começa ao fim, depois diz o irmão William, ou seja, isso representa os 144 mil hebreus. Foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez arder sua alma. E quando José, Jesus vier ao povo que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram à Palestina, sua alma arderá.
Ele escreve ali José, neste outro livro, e escreve também mais embaixo Benjamim, e onde diz, e quando nosso José, Jesus, ele escreve depois aí mesmo, ele escreve também José. Sua alma arderá. E em cima, neste livro, na página 35 em cima, ele escreve José Branham é igual tipo da vinda de Cristo a e por sua igreja. Ou seja, que o filho do reverendo William Branham é tipo e figura do cumprimento da segunda vinda do Senhor, do cumprimento do instrumento que Deus tem no meio da igreja, na terceira etapa. Nele estava Deus refletindo esse instrumento que estaria cumprindo a vinda do Senhor. O pequeno Benjamim tipificava os 144 mil israelitas de toda a terra que voltaram à Palestina para sua redenção. Eles estarão ali prontos para recebê-lo. Quem conhecendo acertadamente é vida eterna. Eles dirão, este é nosso Deus, a quem esperamos. Então verão a quem trespassaram. E ele escreve, neste livro escreve Benjamim, escreve depois mais embaixo aí José, e também mais embaixo escreve, este é ele. E também em no livro de citações, uma porção aí colocada que é esta mesma. Ele escreve, esto es en livro de citas, página 41, parágrafo 334. Livro de citações, página 41, parágrafo 334, para que tenham também essa porção aí, a qual foi tomada do livro das eras e colocada aqui, que é o que lemos, e em cima ele escreve ali, os judeus verão Cristo vir e dirão, este é nosso Deus. E do lado escreve José. Continua dizendo nosso irmão William. E o maior ministério, um pouquinho mais adiante dessa mesma mensagem que estamos lendo, e o maior ministério de todos é o mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo. Sob a manifestação do ministério do sétimo selo virão as pragas, as taças, os juízos divinos. Sob o mistério do sétimo selo virá o fim das taças, o fim do mundo e a introdução ao milênio. Vamos ver onde está por aqui, página 464 e 465 do livro dos selos diz. E vamos a ir a essas páginas para tenerlas. E vamos a essas páginas para tê-las aqui abertas também. Para ir vendo também. Para ir vendo também na leitura. Ir vendo ali o que ele nos deixou escrito. Página 464. Página 464.
nos diz, lendo aqui, devemos recordar, isso está no último parágrafo da página 464. Da página 464. Aí um pouquinho mais abajito, embaixo, 3 orações mais abaixo desse parágrafo onde diz, 3 frases nesse parágrafo onde diz, agora vejamos o primeiro versículo do capítulo 8, mas para que fique tal como ele vem falando na mensagem, começamos aí, diz, devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos. Tudo termina. É o fim deste mundo agitado. Neste ele escreve ali o fim. Deste mundo agitado escreve ele escreve os sistemas, cosmos. E escreve também o sétimo selo, é o fim do tempo. E neste outro livro ele desenha uma pedra angular e as eras, e onde diz este sétimo selo é o fim do tempo, aí desenha uma flecha para a pedra angular e escreve sétimo selo. Ou seja, que o sétimo selo, vejam, desde que começamos essa conversa, essa introdução, vejam, ele diz que é a porta, e o coloca em Apocalipse capítulo 4. Ou seja, que o sétimo selo é Cristo, a porta em sua segunda vinda. Aqui neste outro desenha uma estrela de Davi, do lado de onde diz este sétimo selo é o fim do tempo. Tudo termina. É o fim deste mundo agitado. Tudo termina. É o fim deste mundo agitado. É o fim da natureza agitada. E é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra. E até é o fim do tempo. Isso é que escreve ele aí. O sétimo selo é o fim do tempo. O que nós lemos. E também aqui. Vamos continuar um pouquinho mais. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento acontecer. Ali tudo termina. Ao final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo. E ele escreve ali, neste escreve, ao final da meia hora de silêncio, ao final do sétimo selo é o fim de tudo. E escreve também ao final deste sétimo selo, escreve tempo restante, Moisés e Elias. Vejam como coloca ali a Moisés e Elias neste sétimo selo. Agora veja o que continua dizendo o nosso irmão William. Neste escreve no cantinho ali, onde diz ao final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, diz em seu ministério, ou seja, em seu ministério é o fim. Agora vejam, diz nosso irmão William, o fim. Agora, sendo que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, então terá um princípio e um fim.
como a primeira vinda de Cristo teve um princípio nascendo através da Virgem Maria em Belém da Judeia. Aí começou. Quando foi gerado, aí foi o princípio. E nasceu. Tudo isso foi o princípio. E o fim está falando da primeira vinda. E o fim, quando morreu na cruz do Calvário. E depois, 40 dias depois, subiu ao céu. Aí terminou na terra a primeira vinda de Cristo. Já se foi. E o sétimo selo, vamos ver se tem um princípio e tem um fim. Porque aqui nos falou do fim do sétimo selo. Agora, página 472. Depois continuamos com a página 464. Ou seja, deixou quieta a 464 e 465. E vamos agora a 472. Dos selos. 472. Eu estou tendo as páginas dos livros. Dos selos. Dos diferentes livros que ele tinha para ter assim. Aqui os escritos diz. Notem bem. Diz. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo. Diz o irmão William. Agora, a mensagem do tempo do fim é o quê? O sétimo selo. A mensagem do tempo do fim é a mensagem da segunda vinda de Cristo. E a mensagem da segunda vinda de Cristo é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo esteve ali, sua mensagem qual era? O cumprimento do que foi falado, do que seria a primeira vinda do Senhor. A presença de Jesus lá no meio do povo hebreu era o cumprimento das profecias que falaram dele no Antigo Testamento. Continua dizendo. Continua lendo ele. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Ele nos revelou 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto segundo a Bíblia. E diz irmão William. Agora, quando o sétimo selo começar, será algo secreto. Vem o começo do sétimo selo. Agora, tem um começo e tem fim. Ao final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. E ele escreve aí. Hay uno de los libros. Em um dos livros. Vamos a ver si es este. Vamos ver se é este. Donde dice aquí en este onde diz aqui neste diz. Donde dice la abertura del séptimo onde diz sello, a abertura do sétimo selo, aí escreve segunda vinda de Cristo. E sigue dizendo nosso irmão William. Continua dizendo nosso irmão William.
E depois continua falando sobre o sétimo selo como um foguete que é lançado e explode no ar, faz umas explosões e assim por diante. Ou seja, que o sétimo selo terá certas manifestações grandes, como explosões e coisas acontecerão, ou seja, etapas. Ou seja, terá suas etapas. O sétimo selo diz aí, nosso irmão William. E continua dizendo, é como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão por aqui perto e depois muito mais alto faz outra explosão. Aqui já vai a 465. Esse parágrafo anterior já tinha passado a 464 embaixo, onde diz ao final desse sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. Agora, aí é onde vai agora ler a 465. É como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão por aqui perto e depois muito mais alto faz outra explosão. E daí saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão e daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode. E daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. E diz o irmão William. Agora aqui na 465. Ele escreve ali. Miren, en este livro. Vejam neste livro dos selos. Ele escreve. El Hijo del Hombre, o Filho do Homem, e escreve igual o sétimo selo. E escreve hacia abaixo, quinto Elias, segundo Moisés, segundo Jesus. E faz um desenho do lado esquerdo da pirâmide e a parte da brecha e a parte da sétima era. E aí assinala cada uma delas. E neste outro, vamos ver aqui. Como tenho que ir assim a cada um deles. Como que eu tenho que ir a cada um deles. Assim demoramos um pouquinho mais. Assim vamos vendo. O que ele escreve. Diz acá donde diz assim é o sétimo selo. Aqui onde diz assim é o sétimo selo. Aí escreve Apocalipse 10. Aí escreve Apocalipse 10, capítulo 1, versículo 11. Neste outro livro. E diz o irmão William. Assim é o sétimo selo. Ou seja, assim é a segunda vinda de Cristo. Porque o sétimo selo explode para as virgens prudentes. Explode para as virgens fátuas. E explode para os perdidos. Ou seja, todas essas são etapas. Explosões. Com uma explosão que é para um grupo, não pode alcançar
a outro grupo. Portanto, tem diferentes etapas. O sétimo selo estará passando por diferentes eras. Assim é o sétimo selo. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isso e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Diz irmão William, ou seja, tudo termina com a segunda vinda de Cristo. Agora vejam como é que assim como começou a primeira vinda de Cristo com o seu nascimento e terminou na cruz do Calvário, o fim do cumprimento da primeira vinda. Vejam, onde lemos diz, o começo teve o princípio nascendo através da Virgem. Através da Virgem Maria. Ali começou. Quando foi gerado. Ali foi o princípio e nasceu. Tudo isso foi princípio. E o fim, diz o fim, quando morreu na cruz do Calvário. E depois, 40 dias depois, subiu ao céu. Depois de ressuscitado. E o sétimo selo terá um começo em seu nascimento. E depois, em Apocalipse 11, quando vemos o fim. Quando diz, no capítulo 11, versículo 7, luego leen versículo 7, depois leem os versículos anteriores, diz: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E o seu corpo jazerá na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que sejam sepultados. Vejam o tempo que passou também o Senhor quando o crucificaram, que depois desse tempo ressuscitou. E os moradores, os que habitam na terra, se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Mas depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui, e subir ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos o viram. Vejam, aí está o rapto, mas recordem que tudo isso tem um período de tempo de 30 a 40 dias. Mas vejam, esse começo do sétimo selo tem um começo como teve na primeira vinda, e tem um final lá, foi na cruz do Calvário, morreu, fez o trabalho que já sabemos que fez nesse tempo, depois ressuscitou, esteve de 30 a 40 dias e subiu ao céu. Vejam onde lemos que diz que depois, o fim quando morreu, na cruz do Calvário, depois, 40 dias depois, ou seja, depois dos 3 dias, vejam, ressuscitou, ao terceiro dia ressuscitou, esteve de 30 a 40 dias, e subiu ao céu. Aí terminou na terra a primeira vinda de Cristo. Já se foi. Assim é. O sétimo selo, o cumprimento da sua segunda vinda. Teu nascimento, depois, isso chega até Apocalipse 11, onde também
o que lemos, luego de 3 días y medio, vean, depois de 3 dias e meio, vejam, ressuscitam, e esse período de tempo de 30, 40 dias e depois sobem ao céu, e aí termina o sétimo selo na terra. Porque é paralelo em tudo. E em nenhum dos mensageiros das eras, nem nesse tempo de brecha, entre a sétima era e a era da pedra angular, no tempo em que esteve conosco nosso amado irmão William Souto Santiago, também nele não se cumpriu isso, que ao terceiro dia ressuscite. Não ressuscitou ao terceiro dia, porque isso era para o instrumento que Deus ia ter no meio da igreja, cumprindo essa profecia. E vejam, o que a irmã viu também não se cumpriu. E todas essas profecias, sonhos que não se cumpriram neste tempo final, umas estão se cumprindo e outras, umas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras se cumprirão mais adiante. Por quê? Será esse mensageiro quem estará cumprindo essa profecia e essas escrituras que correspondem ao sétimo selo. E essas escrituras que correspondem ao sétimo selo. E será a segunda ocasião que uma pessoa poderá dizer: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Vejam, Jesus em sua primeira vinda deu sua vida, já adotado. Portanto, esse ministério de Moisés e Elias, Apocalipse 11, já para esse tempo, estarão adotados aí. Ou seja, já é um tempo onde eles poderão dizer o mesmo. Agora, já ele saberá desde quando está adotado. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. E nosso tempo de gemer nestes corpos mortais terminará também. Vejam, porque tudo isso, ao chegar o fim do sétimo selo aí, com essa ressurreição, que será a ressurreição além de todos os santos das eras passadas com seus mensageiros, e os do nosso tempo, será a ressurreição desses ministérios, e assim depois, ao vê-los, os escolhidos serão transformados. Por isso, ao final do sétimo selo, é que se realiza completamente já o programa divino com relação e para o qual ele veio neste tempo final, que é para nos transformar, para nos dar esse corpo eterno e glorificado. Veja na página 352 do livro dos selos diz. E neste tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nos últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que ao tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá. E ele escreve com Moisés e Elias em sua plenitude para nos redimir. E escreve nos transformar. Vejam, aí se cumprirá plenamente o propósito pelo qual ele está no meio dessa igreja, no meio da noiva, para nos redimir, diz, para nos transformar. E aí diz, e nosso tempo de gemer nesses corpos mortais termina também, porque seremos transformados. Veja, ao final do sétimo selo na terra também é o fim de todos os problemas, todo o nosso gemer, de tantos problemas que nos dão nesse corpo terreno. E já ali se acabam os problemas, porque Deus estará nos dando nesses dias esse corpo eterno e glorificado.
todo o terreno terminará para nós. Estaremos em corpos eternos e glorificados. Diz William. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Continua lendo ele. Isso será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Agora notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os mesmos céus foram silenciados por este evento pelo tempo de meia hora. Agora é tremendo. O que é? Não houve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia hora pode que não seja muito tempo se você está se divertindo, mas estando em suspense entre a vida e a morte pode ser como um milênio. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O escrito nesta página que ele está lendo. Que é da 465, que é da 465, depois que fala das explosões do sétimo selo. E ele escreve ali. Meia hora de silêncio. Como de morte. Neste. E neste outro. Dibuja uma pedra angular. Desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi. E escreve também do outro lado, suspenso. E diz o irmão William agora, há lugar onde foi dito agora um lugar onde foi dito que houve silêncio. Os anjos guardaram silêncio para que o inimigo de Deus, o diabo, não conhecesse esse mistério e não causasse dano ao povo de Deus. Portanto, o mistério do sétimo selo tem seu começo e terá seu fim. E entre o começo e o fim terá uma obra, como a primeira vinda de Cristo. Entre seu começo e seu final, teve um ministério e uma obra que foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo. Sua morte na cruz do Calvário. Vejam, a culminação da primeira vinda do Senhor foi sua morte. A culminação do sétimo selo é sua morte também. Como a primeira vinda de Cristo, entre seu começo e seu final, teve um ministério e uma obra que foi a parte culminante da primeira vinda de Cristo, sua morte na cruz do Calvário, sua obra de redenção na cruz do Calvário, para a qual ele veio. Isso era o mais importante para Cristo em sua primeira vinda, para poder trazer a redenção de todos os filhos de Deus. Mais adiante diz: E agora a promessa foi que o mistério do sétimo selo vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é por meio da voz de Cristo clamando, como quando ruge um leão e 7 trovões emitindo suas vozes. Essa é a voz de Cristo para o último dia, o qual está revelando esse mistério. E o reverendo William Branham, vejam, vamos terminar aqui na página 472. E passamos agora novamente à página 472 do livro dos sellos, do livro dos selos, onde nos diz Pero antes de conocer eso, está leyendo. Mas antes de conhecer isso, ele está lendo aí
da 472. Da 472. Pero antes de conhecer isso, mas antes de conhecer isso, recorda Apocalipse 10, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. E agora vamos para o terceiro parágrafo aí. Diz o domingo passado. E agora vamos para o terceiro parágrafo aí. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recorde que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista. Neste diz, lá no Vaticano, e escreve no Papa, e onde diz, mas o melhor vem como veio, mas o melhor vem e escreve como Moisés e Elias. E acá neste outro escreve simplicidade. E aqui neste outro escreve simplicidade. Vem como o nascimento do nosso Senhor lá no estábulo. Glória a Deus. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos. Aqui estamos, ó irmão. E diz o irmão William. E agora vem como veio João Batista. Como veio João Batista? Veio com o Espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. O sétimo selo tem que vir com o ministério de Elias por quinta ocasião. E tem que vir com o ministério de Moisés por segunda ocasião. E com o ministério de Jesus por segunda ocasião. Mas adiante diz dessa mesma mensagem. Portanto, estamos no tempo em que todas as coisas que o reverendo William Branham disse que tem que acontecer no meio da Igreja de Jesus Cristo tem que se converter em uma realidade. Mas o reverendo William Branham disse, será tão simples quando fala do sétimo selo, quando fala do sétimo selo, tudo será tão simples que muitas pessoas não perceberão. Porque olham o que Deus fez no passado e dizem glória a Deus. Olham o que Deus prometeu fazer e dão glória a Deus. Mas ignoram o que está acontecendo. Bom, isso aqui o consegue na página 17, primeiro parágrafo. Diz, isso do livro dos selos, página 17, e ele lê e diz, muitos passam despercebidos pela razão da maneira em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como disse muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. Assim é. Olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham adiante e vem o grande que vem. E em 9 de 10 casos as coisas já estão acontecendo. Tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem. E diz o irmão William, e assim diz que seria o sétimo selo, quando começar. Mas quando chegar à sua etapa final, então verão algo grande acontecer. E então verão aí Cristo no meio da sua igreja no cumprimento da terceira etapa. Vejam a mensagem que vamos ter hoje, a grandeza e conteúdo, ou seja, o que contém o sétimo selo, porque tem que conter algo. Diz, continua dizendo nosso irmão William, e vai Cristo fazer grandes maravilhas e sinais a tal grau que o reverendo William Branham disse que o que as pessoas viram através dele, do reverendo William Branham, sendo feito por Cristo, pelo Espírito Santo, vejam, quem é quem fez a obra por meio do irmão Branham? O Espírito Santo, o anjo. É amateu. É algo pequeno comparado com o que Deus vai fazer. Mas isso será sob a adoção do instrumento que ele estiver usando nesse tempo. Se é sob a unção do instrumento que Deus está usando, é porque veio usando e quando chega um certo momento, o adota, vejam,
E aí, já começa a ser um trabalho no meio da sua igreja adotado. Que foi o mesmo que passou que foi o mesmo que aconteceu com Jesus. Mas isso será sob a adoção do instrumento que ele estiver usando nesse tempo. E que tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. O qual é um profeta dispensacional. El cual será un profeta mayor que todos los 7 ángeles mensajeros juntos. 7 anjos mensageiros juntos. Agora vejam. Tiene que ser el ángel. Tem que ser o anjo del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam na página 474 del libro de los sellos. Do livro dos selos. Nos diz. Vamos a ver aquí, dice. Vamos ver aqui, diz. En la página 474 na página dice. 474 y únicamente diz, abajo, en el penúltimo párrafo. No penúltimo parágrafo. Dice, yo únicamente le estoy diciendo lo que vi y las cosas que me han sido dichas. E as coisas que me foram haga ditas. Lo que guste. Você faça o que yo no quiser. sé quién será. Eu não sei quem ni será. qué va a suceder. Nem o que vai acontecer. Y él escribe aquí, en este e ele libro, escreve aqui neste livro, será? escreve quem será. Y escribe el séptimo sello. O sétimo selo. O anjo. Vean, es el ángel. Vejam, é o anjo del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo. En el instrumento. No instrumento. Dice allí que él diz tenga ali que ele en estiver medio de la iglesia. No meio da igreja. Siempre ha sido el ángel. Sempre foi o anjo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo operando por meio de cada mensageiro de cada instrumento. Pero que eso mas que isso será bajo la adopción será sob a adoção que ele do instrumento que ele estiver no meio da igreja. Ele também este outro livro de los sellos, en la página neste outro livro dos selos, na página 469, também diz, agora aqui está. Agora aqui está. Era el que tenía Era el quem tinha o sétimo selo. Está falando desse ángel que era diferente desse anjo que era, demás, y escribe, que era diferente dos demais, sétimo escreve sello. Sétimo selo. El ángel. O anjo. Ou seja, esse anjo, diferente a los demás, diferente dos demais é el que quem tem o sétimo sello, tem o sétimo selo, ou seja, tem a segunda vinda do Senhor. Dice, sin ofender a ninguno, porque había dicho, el cual será un profeta mayor, que todos los 7 ángeles mensajeros juntos. 7 anjos mensageiros juntos. Sin ofender a ninguno de los 7 ángeles, sino sem ofender nenhum dos 7 anjos, mas colocando cada mensageiro em seu lugar. Foram grandes, pero mais grande será mas maior será o instrumento que Cristo terá para este tempo final, para este tempo porque final, será um profeta dispensacional. Agora recordem que esse anjo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, vejam, diz ele num escrito, e também nosso irmão Branham falou que o Padre de Jesus que o Pai de Jesus era o Espírito Santo. E quem estava ali? Falando a Maria? Era Gabriel. E ele escreve que o Espírito Santo é igual ao Padre de Jesus. O Espírito Santo é igual ao Pai de Jesus. Em sua primeira venida. Em sua primeira vinda. E o qual em sua segunda vinda é el Padre também, o Pai também do cumprimento da sua segunda vinda. Porque sempre é e será. Porque sempre é e será Espírito Santo, o Espírito Santo obrando, atuando, operando. Através do instrumento que ele tem nesse tempo. Sigue dizendo, e será o segundo dos grandes profetas. Agora quero allí, vean. Agora quero ali, vejam. É o Pai de Jesus, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, porque o gerou. E também em sua segunda vinda, é seu Pai, porque também o gerou. E será o segundo dos grandes profetas. El primero es quién?
O primeiro é quem? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, será maior que todos os demais profetas dispensacionais, exceto Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso é que Cristo vai dar essa autoridade que diz aí, lhe dará autoridade sobre as nações e também vai dar o que se sente com ele em seu trono. Esse será o servo fiel e prudente de São Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 47. Sobre todos os seus bens o colocará. Para colocá-lo sobre todos os seus bens, tem que sentá-lo em seu trono. Assim como Deus pôs sobre todos os seus bens a Jesus Cristo sentando onde? Em seu trono no céu. Bom para a mente que tiver sabedoria, vejam, todas essas coisas serão tão simples e as estará revelando a igreja do Senhor Jesus Cristo para a mente que tiver sabedoria. Ou seja, para os escolhidos de Deus que têm percepção profética. E isso é a mente que tem sabedoria. Para a mente que tenha sabedoria, para a mente que tiver sabedoria, será quem tiver a mente de Cristo, o Espírito Santo, operando nele no último dia. Vamos ver algo aqui. Vamos ver algo aqui. No livro das eras, na página 189 deste, vamos a ver. Na página 189 deste, vamos ver. Este outro livro. Deste outro livro. Esta é a 189. Este é a 189, aqui é a 187. 187. Onde diz: note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente fosse mostrado do Pai. João 5,19. Essa harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. E ele ensina a ela sua palavra de vida. Ela a recebe, nunca duvida. Assim que nada pode danificar, nem a morte. Porque se a semente for semeada, a água a fará brotar de novo. Pela noiva escreve neste. E escreve. Dibuja uma pedra angular. Desenha uma pedra angular. E escreve mente e a flecha para a pedra angular. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo dessa coisa. A palavra está na noiva. Assim como esteve Maria. Escreve Maria igual a noiva. Assim como estuvo em Maria. Assim como esteve em Maria. E aí dibuja uma pedrita angular. E aí desenha uma pedrinha angular. E sigue dizendo: a noiva tem a mente de Cristo. Porque ela sabe o que ele quer que se haga com a palavra. Ele quer que seja feito com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem. Assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Como uma semente que é semeada e regada, chega a colheita madura, cumprindo o seu propósito. Agora vejam. Aí como nos diz o irmão Branham que a noiva
tem a mente de Cristo, ou seja, tem a mente com sabedoria e sabedoria de Deus. Sigue dizendo, para a mente que tiver sabedoria será quem tiver a mente de Cristo. O Espírito Santo operando nele no último dia. E isso tem que ser um mensageiro dispensacional. E isso tem que ser um mensageiro dispensacional, porque para levar a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu, tem que ser um mensageiro dispensacional, porque toda mensagem dispensacional vem a um mensageiro dispensacional. E mais adiante diz, assim será a manifestação de Cristo e Espírito Santo no meio da sua igreja neste tempo final. Assim será que o Espírito Santo se manifestará neste tempo final, porque o mesmo que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para os judeus. O mesmo que é Moisés e Elias para os judeus é Cristo para sua igreja. Sob o sétimo selo para a sua igreja. E tudo isso será tão simples em seu começo que algumas pessoas não poderão vê-lo até que cheguemos a essa etapa onde haverá grandes milagres e maravilhas. Esses são, logo ao final, esses são depois ao final os Tomés. Ou seja, as fátuas. As fátuas, vejam aí está, explodindo para as fátuas. Pero bienaventurados, mas bem-aventurados os que não veem sinais e creem pela palavra prometida escrita, revelada a todos nós neste tempo final. Ou seja, a palavra escrita, sendo cumprida, sendo materializada, vivificada essa palavra no meio do povo de Deus. Bem-aventurados os que não veem sinais e creem pela palavra prometida, escrita, revelada. Ou seja, dada a conhecer a todos nós neste tempo final. Nos ponemos em pé. Nos colocamos em pé e deixamos assim imediatamente conosco nesse tema a grandeza e conteúdo do sétimo selo. O nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.